O mundo está em alerta. A doença está mudando o comportamento das pessoas, atinge a economia, indústrias, emprego. Já são mais de 6 mil mortes em todo o mundo. Muitos países fecharam as suas fronteiras. Na Itália, o governo proibiu a circulação de pessoas nas ruas. Aqui no Brasil, foi registrada hoje a primeira morte pela Covid-19 em São Paulo. O último balanço oficial do Ministério da Saúde de ontem à tarde aponta 234 infectados. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 301 infectados. E para falar sobre os impactos do coronavírus no país, começa agora o especial Coronavírus, o programa da TV Justiça que a partir de hoje leva até você informações sobre a Covid-19. E quem está ao meu lado nesta primeira edição é a infectologista Joana Dark Gonçalves. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, boa tarde. Bom, eu queria começar explicando o que é, tecnicamente, na sua área, o coronavírus. Então, na verdade, existe uma família de vírus, coronavírus, são vários, e esses vírus, eles circulam entre animais. É uma zoonose. E alguns conseguem mutar e passar para o homem. Geralmente isso acontece através de alimentação, através de um meio, né, que a gente tem, por exemplo, na Ásia, em alguns países e mesmo no Brasil, o hábito de ingerir alguns animais. E aí esses vírus conseguem, às vezes, passar para o homem. A gente tem vários resfriados comuns que são causados por essa família de vírus. Então, não é que eles sejam novos, já é uma família antiga. E eles causam, geralmente, resfriados comuns. Em algumas situações especiais, dependendo do tipo de mutação, aí o vírus pode levar a uma letalidade, uma mortalidade maior na população, que é o caso desse atual. Mas a gente já teve duas outras epidemias que aconteceram no passado, com dois vírus parecidos da mesma família, que causou epidemia, né, no Oriente Médio e também na Ásia. E que teve mortalidade bem mais alta do que a gente está vendo agora com a Covid-19. Os sintomas são bem parecidos, né? Daí essa confusão, as pessoas não sabem quando procurar um serviço médico. Qual que é a diferença principal entre os sintomas da Covid-19 e uma gripe, um resfriado comum? Esse é o grande problema, porque os sintomas, você pode ser desde assintomático, ou seja, não ter nenhum sintoma, até você ser o que a gente chama oligossintomático, ter poucos sintomas, que aí seria um mal-estar, uma febre, um pouco de tosse, e evoluir para uma insuficiência respiratória, que aí você pode ter um quadro bem acentuado com pneumonia e até a morte. Mas a grande maioria, 80% dos casos, vai ser casos bem leves, bem parecido mesmo com um resfriado, não com uma gripe, porque a gripe já é, a influenza, né, que a gente fala, já é um quadro bem mais acentuado, com mais dores, com mais incapacidade. Já um resfriado comum é um quadro leve. Então, nesse caso, a gente fica aí uma variação, né, mas 80% dos casos são leves. E aí são sintomas clássicos, que geralmente é o mal-estar, uma febre, um pouco de tosse, coriza, um pouco de dor no corpo. Isso são os principais sintomas. Bom, a informação tem sido um remédio importante também no combate ao coronavírus. A gente tem visto, infelizmente, fake news por aí, né? Então é importante a gente explicar novamente, por mais que a gente saiba, né, como se prevenir, lavar as mãos. Eu queria que a senhora desse essa orientação para quem está acompanhando. Nesse caso, nós não temos um tratamento específico. Não existe um antiviral que vai matar o vírus nesse momento. A gente fala em tratamento, mas assim, quando a gente, como especialista, fala em tratamento, a gente inicia desde a prevenção. Então, aqui a melhor conduta é tentar não se infectar, né? Mas assim, para quem já se infectou, para quem tem os sintomas, as medidas gerais é mesmo o repouso, a gente tem a questão do isolamento, né? As quarentenas aí também, mas é o repouso, a ingestão de líquidos, né? E analgésicos para as dores, se tiver. Agora, o principal com relação ao corona é a prevenção. E aí, na prevenção, é fundamental coisas muito simples,
mas nós brasileiros temos assim um costume diferente, né? A gente tem nossa cultura que às vezes dificulta um pouco o controle de algumas epidemias. Inclusive, a doutora Joana Dark chegou aqui agora há pouquinho nos nossos estúdios. Eu fui cumprimentá-la com um beijo, com um abraço, que é uma coisa natural, mas a gente precisa evitar. Infelizmente agora, o beijinho, o abraço, a gente tem que manter uma certa distância mínima das pessoas, pelo menos de 1 metro. A gente tem que saber que quando a gente conversa, quando a gente tosse, a gente está expelindo gotículas. E essas gotículas, elas atingem uma distância de até 1,5 metro. Então, é importante, por exemplo, é até interessante porque tem nesse período, como 80% vai ser com poucos sintomas, né? Então você nunca vai saber quem tem a doença. E às vezes o adulto jovem está super bem, né? Mas está sendo ali um amplificador da doença, está sendo um disseminador da doença, porque ele está bem. Então, assim, essa etiqueta respiratória, por exemplo, se eu vou tossir, se eu vou espirrar, o ideal é que eu tenha um pedaço de papel, né, para tossir no papel e jogar fora. Se eu não tiver isso, eu vou utilizar o antebraço. E assim, se eu cumprimentar alguém, beleza, mas aí depois eu tenho que lembrar que eu tenho que lavar as mãos ou passar um álcool gel. Por quê? Eu vou pegar essa mão, vou passar na boca, vou passar no nariz. E as principais formas de transmissão é através da gotícula, quando alguém conversa com você, ou espirra, né? E através das mãos, principalmente as mãos. É muito interessante porque esse vírus, ele sobrevive um tempo relativamente alto em superfície. Então, a gente toca em vários objetos, celular, né? A gente cumprimenta, a gente passa a mão em diversos locais. E aí é natural, a gente passa a mão na boca e no nariz mais de 20 vezes, às vezes em 1 hora. Então, a gente nem se dá conta, né? Mas agora com a doença, estudos apontam isso, né? E tem um fato também que eu acho que é extremamente relevante, porque, por exemplo, a gente fala da gotícula, a gente fala do contato, mas, por exemplo, o vírus já foi isolado também em fezes. Então, a questão dos hábitos de higiene, ir ao banheiro, sair do banheiro, lavar as mãos. O ideal era que a gente tivesse aquelas torneiras que são acionadas automática, né? Porque você lava a mão, aí depois você fecha a torneira, depois você pega na maçaneta, aí contamina de novo as mãos. Bom, falando em álcool em gel, né, o sabonete, o sabão normal também faz essa higienização como se fosse o álcool em gel? É suficiente, não precisa ser só o álcool em gel, né? Inclusive, eu mesmo fui comprar álcool em gel na farmácia e não tinha. E caríssimo, né, inclusive? Então, assim, água e sabão resolve, hipoclorito, que é a Quiboa, também resolve. Então, assim, são coisas simples. Com esses produtos você pode higienizar e mata rapidamente o vírus. Agora, se não fizer, se não higienizar, tem estudos que demonstram que em algumas superfícies o vírus pode ficar até 9 dias. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o ambiente, com onde a gente toca. A gente tem que ter muito cuidado com as mãos. E o transporte público? É um tema sensível, né? Muito, muito. O transporte público, na verdade, nesse momento, assim, se a gente puder limitar ao máximo o uso de transporte público, aglomerações, é o ideal. Porque no transporte público, se você não tem como, tem que ir, né? Aí o ideal é que você tenha alguns cuidados. Leve o seu frasquinho de álcool em gel, né? Porque aí você vai ter que segurar em alguns locais, no metal ali do transporte, várias pessoas vão passar. Aí depois, quando você descer, você higieniza as mãos. Se leva um pedacinho de papel no bolso, se tiver necessidade de espirrar, não espirra na mão. Pega o papelzinho, eu sei que é difícil, muita gente no ônibus, né? Mas dá uma licencinha ali, eu acho que quando alguém vir que você fizer assim, todo mundo vai se afastar. A gente está vivendo isso, né? No transporte público, nas ruas, e está tossindo e tal. Mas é importante, né? Essa conscientização da coletividade. Bom, doutora Joana Dark, a nossa transmissão, nós estamos ao vivo na TV Justiça, na rádio, e o pessoal do Twitter, eles estão enviando perguntas também, porque nós também estamos no Twitter. E olha só, nós temos uma pergunta de uma telespectadora chamada Marcela. A senhora já adiantou um pouquinho aqui. Ela pergunta: devo procurar o hospital quando estiver sentindo quais sintomas? É muito importante essa pergunta, porque, por exemplo, vários serviços estão sendo fechados. Então, a gente vê, tem uma portaria agora que cancelou as cirurgias eletivas. Tem clínicas onde eu mesma trabalho que cancelaram o atendimento ambulatorial, né? Então, porque tinha pacientes imunossuprimidos, por exemplo. O ideal é não ir ao hospital, até porque o medo dessa pandemia
é justamente os casos graves. E o medo, o receio geral em todos os países é o caos que hoje a gente vê, por exemplo, na Itália, com os leitos de terapia intensiva, que você tem que escolher quem vai morrer ou quem vai sobreviver, porque você não tem os recursos necessários. A Itália é um país bem pequeno, comparando com o Brasil. Então, se você puder evitar ao máximo o hospital, é o ideal. Agora, se você tem necessidade de ir a um serviço de saúde e os seus sintomas são sintomas mais leves, procure primeiro a atenção primária de saúde ou os serviços ambulatoriais. O hospital você deve ir quando você sentir qualquer dificuldade respiratória. O que é isso? A gente tem alguns sinais que a gente chama de batimento de ala de nariz, né? Aí você observa, se for tiver algum familiar em casa, né? A pessoa começa a ter dificuldade para respirar e você vê que essa parte do nariz, o movimento muda. Além disso, a frequência respiratória, né? A pessoa aumenta a frequência respiratória. Para vir o ar, né? Isso. Eu, por exemplo, tenho asma, né? Mas é diferente, os sintomas da asma e a dificuldade de respirar pelo coronavírus. Algumas doenças, elas são mais complexas. Por exemplo, se eu sou asmático e eu estou com febre, né? E um sintoma respiratório, eu acho que eu estou com um pouco mais de dificuldade respiratória. Sinal amarelo. Isso, é. A respiração é o sinal fundamental para se procurar o serviço de saúde. Se não, não vá. Não é uma boa ideia. Bom, temos aqui mais uma pergunta que veio do Twitter, olha só, é a Ju Matos. A Ju Matos, ela fala assim, doutora Joana Dark, o nome pandemia já causa medo por si só. Né? Nós tivemos, inclusive, essa pandemia recentemente, essa nomenclatura pela Organização Mundial da Saúde. Bom, então o nome já causa medo. Qual a real situação em que estamos? Pergunta a Ju Matos. É de alarmar mesmo? Então, o problema é o seguinte, a palavra pânico, alarme, não são palavras apropriadas, mas assim, o cuidado, a atenção tem que ser redobrada. Aí eu acredito que a palavra correta é prevenção, controle, porque o fato da gente limitar a circulação, estimular o isolamento individual, não preciso de uma ordem da justiça para me isolar se eu estou com sintomas respiratórios, eu tenho que ter a consciência de que eu sou um transmissor de uma possível doença, então às vezes eu mesmo posso tomar essa conduta. Então, o alarme, hoje a gente tem comentado muito, porque às vezes você fala assim, não, 80% da população vai ser tranquilo, né? Não vai ter problemas. É verdade, 80% não tem problema, mas os 20% pode ser um familiar seu, né? Então, assim, quando você fala, é pouco comparado com outros vírus, mas ninguém quer morrer, ninguém quer ter uma situação desagradável, e no mundo isso tem assustado muito, são os casos graves, são os letais, mas isso não impede com que a gente faça o controle geral. Por exemplo, o jovem saudável, a gente precisa controlar mesmo o jovem, a circulação dele, porque ele vai potencializar a transmissão para esse grupo menor. Agora, o nome pandemia, hoje o que se vive, toda essa correria, né, essa preocupação, esse medo, em parte vem também porque as informações são muito rápidas. Você está num hospital hoje, atendendo um caso grave, manda um áudio, uma informação para um amigo, isso viraliza, né? E aí os casos graves são os que assustam. E as notícias ruins, elas chocam muito, né? Então, eu acho que é consequência também desse movimento da mídia, mas não é motivo para pânico, é motivo para conscientização. Para eu saber, para eu rever meu comportamento, minha cultura, porque a nossa cultura como brasileiros, por exemplo, favorece muito a disseminação de doenças infecciosas. De pegar, de tocar, a proximidade, né? É bom evitar mais uma vez. Com certeza, com certeza. Até nos hospitais, os profissionais de saúde têm uma conduta um pouco diferente do resto do mundo. Eu abraçava meus pacientes. Então, nossa cultura, isso favorece. Mas o pânico não. Mas eu acho que assim, a consciência, o respeito, entender o momento é necessário. Bom, nós estamos aqui ao vivo na transmissão do programa especial Coronavírus. A TV Justiça levando até você ao longo dessa semana. Nós vamos ouvir especialistas sobre a pandemia do coronavírus, a doença Covid-19. Quem está ao meu lado hoje é a infectologista Joana Dark Gonçalves. Bom, falando em informação, né, a gente precisa alertar mesmo, porque as pessoas têm dúvidas ainda. Ainda hoje, a gente está falando isso, desde dezembro do ano passado, quando nós tivemos o epicentro ali, foi o Wuhan, né? Mas, enfim,
um esclarecimento importante que eu acho que a senhora pode falar também em relação às mulheres grávidas, às crianças. Nós falamos há pouco sobre o índice de letalidade, as pessoas mais velhas. Ontem, a Organização Mundial da Saúde alertou que crianças também estão morrendo. Na verdade, quando essa notícia saiu, até nós, especialistas, nós ficamos um pouco surpresos com a forma com que foi divulgado, né? Até porque eles também não deram índices, né? Só disseram que havia ali mortes, mas de repente foi uma reflexão para refletir? Eu acho que a forma com que foi dito não foi assim muito feliz, né? Porque a gente sabe que em qualquer faixa etária a gente tem algumas pessoas que são mais suscetíveis. Mesmo crianças que têm algum problema de imunossupressão, pode sim vir a ter uma complicação, mas é raríssimo nos países por onde já passou, que a gente está analisando com cuidado para ver o que a gente pode fazer, e algumas experiências bem-sucedidas, como em alguns países asiáticos, a gente vê que em criança não tem problema, nem no jovem. O problema real é na faixa etária do idoso, a partir dos 60 e mais especificamente a partir dos 80. Doutora Joana Dark, eu posso me contaminar 2 vezes? É possível? Então, tem algumas coisas que são assim, muita coisa, como é um vírus novo, quando um vírus, ele passa para o ser humano, ele passa por uma fase de adaptação. Então, várias coisas podem acontecer, pode acontecer alterações genéticas, até pelo perfil de cada população. Igual, por exemplo, o Zika, quando chegou no Brasil, produziu microcefalia. Até então, em outros países, ninguém tinha escutado falar que Zika produzia microcefalia. Então, como é algo novo, a gente tem muitas possibilidades. Tem relatos de casos que aí tem algumas dúvidas que a gente ainda precisa analisar depois, mas tem alguns estudos aí demonstrando que teve pessoas que foi positivo, depois foi negativo, e depois foi positivo. Então, surgiu essa dúvida de que, eu posso me reinfectar, ou eu posso adquirir imunidade com esse vírus, por quanto tempo? Então, tem muitas coisas que ainda a gente não sabe, que a gente ainda precisa... Na dúvida, fica quietinho em casa, não sai, evita lugares públicos para não haver a proliferação da doença, né? Bom, a ibuprofeno, que é um remédio muito usado para febre, né, para doenças de crianças e adultos também, né? Alguns estudos indicam que tanto o ibuprofeno e outros remédios para hipertensão, por exemplo, não são indicados para quem tem sintomas da doença. Existe isso? Isso também são coisas que estão sendo analisadas. Por exemplo, os hipertensos, eles entraram sim no grupo de risco, mas assim, o vírus, ele usa um receptor, que é a porta de entrada do vírus nas células humanas, né? Tem alguns receptores que são utilizados pelos vírus e que tem sim alguns fármacos que a gente utiliza, que pode ter interferência, mas ainda são todos estudos preliminares. A gente não pode assegurar e afirmar categoricamente que o ibuprofeno causa, ou que os inibidores, a gente fala do ECA, né? Que é os captopris da vida e outros fármacos, vão estar alterando a forma com que o vírus vai se desenvolver ou a gravidade do caso. Na dúvida, toma o quê? Está gripado? Toma um xarope? A gente ainda recomenda. No Brasil, a gente nunca teve problema com paracetamol, nem com dipirona, né? A gente usa muito dipirona. E, por exemplo, dipirona em outros países é praticamente contraindicado. Né? Então, assim, cada população tem suas características e a gente tem que ter cuidado com essas informações. Se tiver dúvida, todo mundo que tem um problema crônico, geralmente tem um médico de assistência também. Aí o ideal é checar com ele se pode ou não. Mas no momento é tudo muito preliminar, não dá para... Porque o brasileiro gosta de automedicação, né? Por isso que eu já tirei essa dúvida aqui com a senhora. No momento, o melhor ainda é a dica da vovó. Chazinho, repouso, a canja. Com certeza. Bom, a senhora falou em informação, é importante também frisar aqui que o Ministério da Saúde tem um aplicativo do Ministério da Saúde, é o Coronavírus SUS. É só você procurar esse endereço, viu? O Spotify também é uma plataforma que está sendo usada pelo governo do Distrito Federal. Enfim, outros estados também têm tomado medidas de informações, né? Estão divulgando ali informação sobre o vírus. Eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho, na experiência no dia a dia, o que as pessoas têm dúvidas, o que a senhora observa que ainda estão fazendo errado?
Eu vejo que no dia a dia, por exemplo, tem muitas pessoas com dúvida, principalmente pela questão da economia, né? Aí o serviço, aí a manicure liga, doutora, como é que eu vou fazer? Eu preciso usar máscara, eu dou máscara para minha cliente, o que eu faço? No restaurante também, né? Estão restringindo, então assim, tem muitas dúvidas com relação ao comportamento, o que fazer nesse momento. A máscara também, a senhora citou a máscara, é um assunto importante, sensível. A máscara, a gente já ouviu tanta coisa ao longo dessas últimas semanas. Isso. Usa máscara, quando tossir ou não, é melhor não usar, porque a máscara pode prejudicar. É o seguinte, se você não sabe como utilizar uma máscara, é melhor não utilizar, porque vai ser pior. Por quê? O que acontece? Quando eu coloco uma máscara no rosto, aí eu vou usar as mãos para toda hora tocar, ajustar, e aí eu vou estar pegando na frente da máscara, que é onde filtra. E aí eu estou pegando aqui, se eu tiver contato com alguém, eu vou estar pegando no vírus, aí toco no cabelo, toco nos óculos, toco na superfície, não vai adiantar nada. Eu vou estar disseminando. E assim, existem dois tipos de máscara, a cirúrgica e a N95, aquela que filtra 95% do ar. A cirúrgica é a mais utilizada. Aquela mais fininha, branca, que a gente está vendo por aí. Essa máscara, ela é recomendada para o doente. Se eu estou com sintomas, se eu estou tossindo e eu tenho que me locomover, eu preciso ir em algum local, eu preciso ir no restaurante, eu preciso ir ao serviço de saúde, eu preciso sair por algum motivo, aí você coloca essa máscara. Você coloca essa máscara e cuidado. Não vai ficar tocando na máscara o tempo todo. Outra coisa, a durabilidade. Essa máscara, ela dura em torno de 3 a 4 horas, no máximo. Então, você precisa trocar. Né? Então, você tem que trocar a cada 3 ou 4 horas. Se você der um espirro muito forte e essa máscara molhar, você já tem que trocar imediatamente, já não serve. Lembrei aqui de uma pergunta. As encomendas vindas da China... E aí, a gente já viu isso, né? Tem muita fake news circulando por aí. Essa é mais uma? Até porque, assim, o cuidado que eu tenho que ter com esse vírus, existem inúmeros vírus, a gente vive num universo rodeado por vírus e bactérias, né? Em todos os lugares, no nosso organismo. Então, assim, se eu recebo um produto vindo da China ou vindo de qualquer lugar no momento, né, da Europa, também, né, dos Estados Unidos, afinal de contas, já é uma pandemia, né? Então, o cuidado é o mesmo, a higiene de superfície, eu recebi aquilo, eu vou descartar, eu vou lavar as mãos depois, né? Eu vou checar o que tem ali dentro, se for higienizável, eu vou higienizar, né? Tem alguns produtos que eu posso utilizar água e sabão, se não, eu posso utilizar um álcool a 70. Se for um objeto de metal, por exemplo, celular ou algo desse tipo, tem uns produtos específicos, que é o álcool isopropílico, aí eu tenho que saber as medidas de limpeza daquilo que eu vou utilizar. Bom, quarentena, a pessoa fica em casa com a família, se tranca no quarto, como é que é a prática disso e quanto tempo? São 14 dias, um mês? O ideal é 14 dias, o isolamento é individual, às vezes você tem na família vários grupos de pessoas, tem uma estrutura diferente. Quando a gente fala em domicílio, aí é relativo, né? Tem gente que tem uma casa que é um quarto. Tem gente que tem uma casa que é uma mansão, que tem inúmeros quartos. Então, vai depender da realidade de cada cidadão. O ideal é que a pessoa fonte, ela fique em um ambiente separado e que ela utilize máscara para conviver com os demais. A máscara cirúrgica, no caso, com essas recomendações que eu fiz. E o talher também, o copo, o prato ali, não pode compartilhar? Não pode compartilhar. E aí tem que evitar, aí eu falo de novo, a mão. Maçanetas, né? Porta de banheiro, próprio banheiro, a higienização. O produto que vai utilizar, o produto é simples, é o que você tem no dia a dia. O cloro, né, hipoclorito, que boa que a gente fala, ou o álcool gel para superfícies. A mulher pode amamentar, a mulher que contraiu o coronavírus? Então, tem algumas questões com relação à gestante e gravidez e até o momento, aí é custo-benefício também, né? A mulher que vai amamentar, a transmissão é respiratória, que ela vai estar com o feto aqui e o bebê com ela, né? Então, se houver necessidade de amamentar, ela tem que colocar máscara. Bom, o Twitter está aqui, várias perguntas, a gente não vai conseguir responder tudo, muitas a senhora já respondeu ao longo aqui da nossa entrevista. Chegou mais uma aqui, a Carol Brito. A Carol Brito pergunta em quais situações devo me afastar do trabalho e até que ponto eu posso trabalhar? É a pergunta da Carol Brito.
Aí, com relação ao trabalho, é bem interessante, né? Porque a gente fala muito no isolamento social, na quarentena, né? E aí, né? E meu patrão? Será que eu vou poder? Porque se eu tenho um sintoma respiratório, o ideal é que eu me afaste, com certeza. Se eu estou tossindo, se eu estou com coriza, eu tenho um sintoma respiratório, tem que ficar em casa. Agora, quem vai abonar isso? Né? Aí essa é a questão, essa é a grande incógnita, né? É bom senso também, a gente está vivendo essa questão nova, a gente está se adaptando, a gente, sociedade, indústria, empresas, né? Isso. Estado como um todo. E aí a pessoa pode ficar até no INSS, depois de 15 dias, né? Isso, daí esse diálogo. Agora a gente tem que ter, tudo isso vai depender muito do nosso comportamento como sociedade, né? Porque se você, que a gente já comentou aqui, que nós temos os assintomáticos, que vão transmitir da mesma forma que alguns sintomáticos, né? Então, o bom senso é o fundamental e manter as precauções fundamentais que a gente falou, né? Distanciamento e higiene das mãos. Desculpa interromper, no finalzinho, o tratamento e higiene das mãos é o alerta para a gente finalizar o programa, né? Isso, é. Bom, eu agradeço muitíssimo a sua participação na primeira edição do programa especial Coronavírus da TV Justiça. Eu recebi a infectologista Joana Dark Gonçalves. Amanhã a gente volta com mais um especialista no programa especial Coronavírus. Muito obrigada pela sua audiência. Boa tarde.